Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a soma dos n primeiros termos de uma PA. Então vamos lá. Essa é uma história bem interessante, onde Carl Friedrich Gauss ele recebeu um pedido do professor dele, junto com os seus colegas, obviamente, para escrever, para fazer a soma dos 100 primeiros números. Somar 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5 e assim por diante, para poder ver o resultado, né? Conta-se que isso foi verdade, né? Até então a gente não tem tanta certeza. Mas enfim, o que acontece é que Gauss começou a pensar e trabalhar da seguinte maneira. Ele começou a somar o primeiro e o último termo. Ele fez aqui, ó, o primeiro e último termo. E essa soma deu 101. Depois, ele pegou o segundo e o antepenúltimo termo, né? O penúltimo termo, no caso, que seria o 2 mais o 99. E conseguiu o valor 101 também. Depois ele pegou o terceiro termo e o terceiro termo de trás para frente, que era o 98. Então, 3 mais 98, 101 também. E ele foi verificando que toda vez que ele subia um termo da esquerda e descia um termo da direita, o resultado dava 101. Inclusive, quando ele chegou em 50 mais 51, encontrou o mesmo resultado, 101. Baseado nisso, ele entendeu que se ele pegasse o primeiro termo, né, e fizesse essa soma junto com o último termo, sempre daria o mesmo valor, que seria esse valor aqui, ó. Isso significava que esse valor dessa soma, multiplicado pela quantidade de termos, dividido por 2, já que ele trabalhou de 2 em 2, ele conseguiria encontrar a soma como sendo 5.050. Isso deixou o professor dele pasmo, porque ele conseguiu fazer isso extremamente rápido. Porque imagina você aí fazendo, ó, 1 mais 2 dá 3. 3 mais 3, 9. 3 mais 3, 6. Depois vem o quê? 4. 6 mais 4, 10. 10. Quem é o próximo? 5. 10 mais 5, 15. E você for somando um por um. Imagina até chegar nesse valor. Então, os colegas do Gauss deviam ter batido muita cabeça e ele, fazendo essas análises, ele conseguiu chegar nessa situação. Ou seja, ele chegou nesta fórmula aqui, ó, que quando eu pego o primeiro termo mais o último termo da minha progressão, da minha PA, ok? Multiplicado pelo número de termos, tudo isso dividido por 2, eu consigo encontrar a soma dos n primeiros termos. Vamos ao exemplo. Ó. Qual é o valor de menos 61 mais menos 54 mais menos 47 mais... Percebam que eu tenho vários valores aqui que eu não sei quem é. Não sei quem são, aliás. Até chegar no 303, eu termino aqui. Mas eu tenho um monte de números aqui que eu não sei quem é. Para encontrar a soma dessa sequência, eu preciso saber quem é o A1, o AN, que seria o meu último termo, e a quantidade de termos. O A1 eu já consigo ver que é menos 61, ok? O AN eu já sei que é 303. Sempre ficando feinho, mas não temos uma escolha, né? Agora falta saber qual é a quantidade de termos que existe. Como eu tenho uma reticência, eu posso ter uma infinidade de termos aí, que contando com os outros, vai afetar na minha resolução. Então, a primeira coisa que eu preciso saber é a quantidade de termos. Dessa forma, eu vou utilizar a fórmula do termo geral da PA para encontrar quantos termos tem essa PA. Porque olha só, quem é o último termo? 303. Quem é o A1? Menos 61. Para achar o N, eu preciso saber quem é o R. Como é que eu faço então para achar esse R, pessoal?
Lembra que eu posso fazer aqui, ó, o último menos o primeiro. Eu posso fazer menos 54, vai ficar meio feinho, menos 61. 61 vai ficar positivo, né? 61 menos 54 vai dar 7. Lembre, tentem relembrar disso, tá? Se não conseguir lembrar como faz para encontrar a razão de uma PA, assista novamente os outros vídeos para poder você conseguir fazer, beleza? Então a razão da minha PA é 7. Tranquilo. Substituir o último termo, substituir o primeiro termo, substituir a razão. O que nós vamos fazer agora é essa multiplicação aqui, ó. Pegar o 7, multiplicar tanto pelo n, quanto vamos multiplicar pelo menos 1. Isso aí. Olha o que eu vou ter, ó. 7n e depois do 7n, menos 7, que foi dessa multiplicação. Como o meu objetivo é achar o n, né? Saber qual é o valor desse n, nós vamos colocá-lo em evidência, fazendo todas as organizações, cuidado com o sinal, tá? Eu fiz aqui tudo de uma vez só, mas faz passo a passo se você tiver dificuldade. Eu tenho 7n igual a 300 mais 61 mais 7. Se você ficar na dúvida de por que ficou positivo, lembra que esses elementos, ó, que estão ao lado do 7n são negativos. Eu passei para o outro lado da igualdade. Depois eu inverti todos eles ao mesmo tempo. Por fim, a gente pode multiplicar por menos 1 para ficar desse jeito. Mas tenta relembrar, porque isso aqui é ensino fundamental, né? Então, 303 mais 61 mais 7 dá 371. Tranquilo? Até aqui está tranquilo, né? 371 dividido por 7, nós vamos encontrar 53 termos. Então, essa nossa PA tem 53 termos. Agora sim eu posso trabalhar com a soma, porque eu precisava saber quem era o A1, isso eu já sabia, menos 61. Precisava saber o último termo, o AN, que é o 303, está aqui, mas também precisava saber quantos termos tinha PA, que é 53. Menos 61 mais 303 dá 242, vezes 53. Isso dá 12.826, que dividido por 2, encontramos 6.413. Então, essa é a soma da nossa PA. Tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Ó. Em relação à sequência dos números ímpares, calcule. Pessoal, olha só. Sequência dos números naturais, eu havia esquecido, desculpa, naturais ímpares. Se é natural, significa o quê? Se é natural, significa que nós vamos usar apenas números positivos, ok? Se é ímpar, nós vamos usar quem? Apenas os números ímpares, beleza? Na letra A, ele pede para encontrar os 50 primeiros termos dos números naturais ímpares. Então, vamos lá. Então, só para relembrar, natural ímpar, então significa que todos serão positivos, e o primeiro natural ímpar é 1, e o segundo, 3, e o terceiro, 5, e assim por diante, ok? Eu já até consigo visualizar aqui quem é a razão desses meus números, porque está subindo de quanto em quanto? De 2 em 2. Então, eu tenho o meu primeiro termo, ó, como sendo 1. Qual é o meu último termo? Eu ainda não sei quem é meu último termo. Ó. Tá aqui reticências, então preciso encontrar esse número. Quantos termos tem essa minha PA? Nesse caso, ele está dizendo que tem 50 termos. Beleza. Lembra que para encontrar a soma, eu preciso dessas 3 informações. Então, para encontrar outra, eu vou utilizar novamente a equação do termo geral da minha PA. Então, ó, quero encontrar o termo A50, só faço substituir ó, o primeiro termo, 50 termos eu tenho, 50 menos 1, vezes a razão. 49 vezes 2 dá o quê? 98 mais 1, 99.
Isso significa que o meu enésimo termo aqui, ó, meu último termo é 99, beleza? Agora vamos fazer a soma da nossa PA. Primeiro termo é 1, o último termo é 99. 1 mais 99, 100. Lembra que aqui o N é a quantidade de termos. Nesse caso, nós temos 50. 100 vezes 50, 5.000. Dividido por 2, 2.500. Percebam, pessoal, não é complicado, tá? É bem facinho. Agora, nós vamos fazer a letra B, tá certo? Então, olha só. Para fazer a letra B, novamente, eu preciso saber essas três informações, tá certo? Então, a primeira informação que eu sei é que o meu número natural ímpar começa com 1. A quantidade de termos, nesse caso, ele não especificou para mim. Então, ao invés de eu encontrar um valor da soma, ele quer que eu encontre uma fórmula para encontrar qualquer quantidade de números nessa soma. Então, aqui eu não vou ter um valor para ser encontrado. Inclusive, eu não vou ter a quantidade de termos, porque essa quantidade de termos pode variar. Então, por conta disso, eu vou encontrar uma fórmula ao invés de um valor exato. Olha como é que a gente vai proceder nesse momento. Ó. Vou utilizar a equação do termo geral da PA. O que eu sei de informação? Eu sei de informação que eu tenho números naturais ímpares. Números naturais ímpares têm uma razão, e essa razão é de 2 em 2. Então, eu vou substituir a minha razão. Aí, ó, vou multiplicar aqui, ó, tá certo? 2 vezes n, 2 vezes menos 1. Tá aqui, ó. A multiplicação, eu encontrei esse valor. Organizando, eu vou ter 1 menos 2, que vai dar menos 1. Aqui não dá para mim fazer mais nada. Paro aqui. Agora eu vou para a equação da soma. Olha só que interessante. O meu último termo, ele vale menos 1 mais 2 vezes a quantidade de termos. Lembra que o N indica a quantidade de termos, tá certo? E bem aqui, ó, eu tenho o quê? O último termo, o AN. Quem é o último termo? E o valor desse AN está aqui, pessoal, ó, menos 1 mais 2N. Então, esse valor eu vou substituir aqui dentro. Ó. Tá aqui ele. Ó. Vocês podem verificar que é o mesmo valor, tá certo? Aí eu vou ter 1 menos 1, isso aqui dá 0. Aí vai sobrar 2N vezes N. Isso vai dar 2N ao quadrado. Aí eu posso dividir aqui ou simplificar, como vocês preferirem. E o que me sobra é n ao quadrado, ou seja, a soma de n termos vai ser igual ao número de termos ao quadrado. Por exemplo, se eu quisesse somar os 20 primeiros termos dessa sequência aqui, ó, de números naturais ímpares, o que eu ia fazer? No lugar do meu n, ia colocar 20. Então, ia ser 20 ao quadrado. E 20 ao quadrado é igual a 400, muito bem. E se ao invés de 20 termos, eu quiser saber a quantidade da soma, a soma de dos 30 primeiros termos naturais ímpares. Então, eu vou ter o quê? 30 ao quadrado, ficou feinho, pessoal, mas vamos desculpando, tá? 30 ao quadrado vai dar o quê? 900, muito bem. Então, percebam que nesse caso aqui eu encontrei uma fórmula. Tá certo, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, estamos por aqui. Obrigado.